Quem é você com fome? Será que fica tudo bem quando você está com fome? Ou será que quando a gente sente aquele estômago roncar, que é chamada fome fisiológica, nós também podemos nos sentir com o humor alterado, ou ainda assim um pouco mais irritado? Então, eu quero de antemão te dizer que para ter uma alimentação saudável, você não precisa ficar passando fome. Neste vídeo, nós vamos entender a diferença entre fome e saciedade, trazendo um conceito muito importante sobre o que é também a satisfação com a comida. Sabe o que isso quer dizer? É que você pode ter uma comida prazerosa, sabendo identificar cada um dos momentos certos de ingerir esses alimentos ao longo do dia, garantindo assim uma alimentação saudável e equilibrada, porque o equilíbrio é o ponto-chave de uma nutrição adequada para cada indivíduo e também trazendo o prazer na comida, porque afinal a gente precisa se identificar com esse tipo de alimentação, com esse tipo de alimento e que faça sentido para que ao final a gente sinta prazer na nossa alimentação, porque quem é que vai comer o que não gosta, não é verdade? Mas tem como a gente olhar de uma forma diferente para a alimentação e assim também sentir prazer com a alimentação saudável. Isso é possível, por isso que eu trago sobre a nutrição por trás da cozinha, que é possível com a comida do dia a dia tornar as escolhas mais saudáveis. Eu sou a nutricionista Michele e nesse vídeo identificaremos a diferença entre fome, apetite, saciedade e satisfação. Então fica comigo até o final desse vídeo. São conceitos muito importantes que vão realmente mudar a sua relação com a comida, simplesmente através do conhecimento. Por isso que o conhecimento ele é libertador e transformador. Eu quero te pedir ajuda para que esse conteúdo continue alcançando mais pessoas. Então, deixe seu joinha, compartilhe com o familiar ou com o amigo. E ainda assim, se estiver pelo YouTube, deixa ali o sininho ativo, porque à medida que eu coloco o vídeo para você vai aparecer. Se inscreva no canal também. Então, vamos para o assunto de hoje, sobre fome e saciedade. Primeiramente, falando sobre por que comemos. Por que nós ingerimos alimentos? Porque existe um estímulo para se sustentar a vida e para que haja crescimento. Precisamos todos os dias nos alimentar, inclusive vários períodos do dia. Para que isso aconteça, nós começamos a ter o estímulo de fome. E por que a fome acontece? Porque os estoques de energia vão ficando baixos, vai ter uma necessidade de uma ingestão de calorias para sustentar a vida ao longo de cada dia, naquele período, fazer todas as funções que o corpo precisa. E também existe uma correlação entre o controle do peso. Se o peso aumenta ou se o peso diminui, esses fatores também têm algumas alterações. Dado o estímulo da fome, nós vamos nos alimentar, iniciar então uma ingestão alimentar, e à medida que encerramos essa refeição, então nós temos o estímulo da saciedade. Porque se a gente não tivesse esse sinal da saciedade, a gente comeria, comeria, comeria e não se sentiria saciado. Por isso, em alguns casos, quando o aumento de peso já é bem proeminente, existe um acúmulo da gordura corporal, esses sinais eles ficam alterados e esse sinal de saciedade pode estar prejudicado, pode estar diminuído. Por isso que algumas pessoas parece que comem, comem, estão aumentando o peso e comem mais e não se sentem tão saciados. Então existe toda uma correlação que a gente consegue identificar, e não apenas com comportamento alimentar, mas a nível de hormônios também, de estímulos do sistema nervoso central, e essa junção, essa combinação precisa ser avaliada. Para isso, estamos entendendo o princípio. Por isso, a saciedade ela vai limitar, então, a ingestão de alimentos. Esse controle entre fome e saciedade é que vai então administrar o balanço energético, ou seja, o tanto de calorias ingeridas durante o dia e também do peso corporal. Existem então dois estímulos. Um estímulo que inicia a refeição, que é a fome, mas também que está ligada ao apetite e são coisas diferentes. O outro estímulo é que controla o término da refeição.
é composta pela saciedade e pela satisfação. E existe também uma diferença entre esses dois termos. Então, vamos ver qual a diferença deles. A fome é caracterizada pelos sinais de contração do estômago vazio. Essa é denominada fome fisiológica. Então, quando você sente aquele estômago roncando, falar, eu estou com fome, é porque você está com uma fome fisiológica. Existe uma sensação causada pela necessidade de comer. Ela precisa ser atendida. Por isso que um planejamento alimentar, uma alimentação equilibrada não vai fazer você ficar com essa fome fisiológica, com o estômago roncando, porque ela precisa ser atendida e, de forma consciente, acrescentarmos os alimentos que vão também te proporcionar uma maior saciedade no momento que você estiver fazendo a sua ingestão alimentar, na hora que você estiver comendo. Além disso, a fome vem através do desejo ou necessidade urgente de alimento. Então, esses 3 pontos que eu acabei de falar caracterizam a fome fisiológica, que é composta por mecanismos tanto neurais, hormonais e nutricionais. Então, o corpo ele comunica entre seus diversos sistemas, mandando sinais. E esse sinal da fome, ele é composto por esses 3 pontos muito importantes: mecanismos a ponto de ser neural, hormônios e também nutricional, da parte do metabolismo. Associada à fome fisiológica, nós temos também outros componentes que são muito importantes. E aqui que entra a chave, a gente precisa identificar para saber a diferença entre elas. Diferente da fome emocional, temos outros tipos que podem se confundir e ao longo do nosso dia, à medida que a gente treina essa identificação, realmente a gente vai pensar de uma forma consciente, será que essa fome é uma fome fisiológica ou será que é proveniente de uma carga emocional? E aqui entra esse termo associado à fome como sendo uma fome emocional. Você pensa no sentido, eu mereço comer isso. Está totalmente relacionado ao sistema de recompensa. Nós somos, desde criança, estimulados a receber esse estímulo de recompensa. Se você ficar quieto, ou se você se comportar, você vai ganhar um doce, um pirulito, uma bala. E aí somos estimulados pelo nosso sistema de recompensa a ganhar doces. Acho muito interessante que antigamente aparecia nos filmes que um professor ganhava uma maçã. Hoje em dia, se a gente pensar em dar uma maçã para um professor, será que ele vai se sentir recompensado? Pois é. Então, os valores eles têm mudado e é possível a gente se conscientizar a respeito disso. Existem outros mecanismos de recompensa e você pode identificar e não deixá-los somente na alimentação. Direcione essas cargas emocionais, faça essa transferência para outras áreas que não sejam prejudiciais. Um exemplo bem clássico é que alterações emocionais podem levar a pessoa a comer mais ou ainda comprar mais. E ainda assim, estão associados com essa atitude proveniente da emoção. Na nutrição, a gente vai aprender a identificar e translocar essa parte para outras áreas que sejam mais saudáveis, inclusive que não vão causar prejuízos, como gastar excessivamente com cartão de crédito. No final das contas, a conta vai chegar. Com a alimentação, também a gente precisa ter essa consciência. São áreas diferentes e quem vai te ajudar a lidar, a identificar, a saber as causas são os profissionais da área, da psicologia, fazendo uma terapia. Nesse momento, a gente vai aprender a identificar. Por quê? Para que você, ao momento de olhar a refeição, você entenda que você está numa carga emocional e que essa sensação de eu mereço isso e ativar o seu sistema de recompensa, você pode fazer por outros meios e não somente através da alimentação, que pode contribuir ao longo prazo para um alto consumo de doces ou de outros alimentos, que vai interferir no peso corporal e ainda assim parâmetros da saúde. Quando a gente começa a entender isso, leva isso para o seu dia a dia que vai fazer muita diferença. E pense de uma forma diferente
Eu mereço, coloque outros sistemas de recompensa. Eu mereço manter a minha saúde em dia, estar bem comigo mesmo, com a minha autoestima e ainda assim colocando outras formas de premiação para você mesmo, mas com o autocuidado e ainda metas pessoais que vão também te trazer aqui uma sensação de conquista, de prazer, de afeto e tantos outros mais. Além disso, tem a chamada fome da mente, que a mente fica te incentivando a comer aquele alimento. Quem não passa por isso, né? Ainda assim, tem a fome do coração, que é chamada como aquela fome que vai te levar a fazer escolhas chamadas de comfort food. Os alimentos que são mais confortáveis de serem ingeridos, porque vai te trazer conforto. Alimentos que vão te trazer um conforto ao serem ingeridos. Geralmente, eles estão associados a uma lembrança afetiva da infância. Nesse caso aqui, é quando você se lembra, eu gostaria de comer uma sopa feita pela minha avó. Eu gostaria de fazer aquela preparação feita pela minha mãe, porque você se sente acolhido através daquela refeição, daquela preparação. A gente fica assim, principalmente quando a gente tem talvez uma carga emocional também, mas quando a gente fica resfriado, doente, a gente tem essa associação com a alimentação que está associado a esse comfort food. A gente consegue sim utilizar ele ao nosso favor. Nós podemos identificar sabendo que é um comfort food, cada um tem o seu, cada um tem a sua história alimentar, cada um tem uma representatividade em relação àquele tipo de preparação. O que para mim é um comfort food, para você pode não ser e vice-versa. Então é importante você identificar os seus e saber o que associar isso ao seu comfort food. Se for uma sopa, opa, eu posso fazer uma sopa mais saudável, com mais legumes, um pouco menos de carboidratos, ter uma proteína, garantir a proteína. Então, você vai aprendendo ainda assim a ter isso a seu favor, ou simplesmente naquele momento você quer se permitir, se não se encaixar esses outros parâmetros de saciedade, ainda de equilíbrio dos macronutrientes, ou seja, dos nutrientes que eu acabei de citar, você pode simplesmente falar: esse é o meu comfort food, agora eu escolho essa preparação e depois eu penso, né, a retornar no balanço dos macronutrientes que é necessário para ter um equilíbrio ao longo do dia. Assim você aprende a ouvir os sinais internos, e isso é o mais importante na alimentação, porque você sabe aquele momento que você está passando, quais são os seus sinais internos, identificou a diferença entre fome e também assim contribuindo para suprir essas outras questões que estão relacionadas à fome para te conferir saciedade e também a satisfação. Que vamos ver adiante, então fica comigo. Em seguida, eu quero falar da fome dos sentidos. Por quê? Porque nós somos estimulados, somos seres sensoriais, somos estimulados por todos os nossos sentidos. Então, no olfato, nos olhos, na boca, no tato, no ouvido. E só aqui a gente consegue ter muitos exemplos muito interessantes que a gente passa no dia a dia, mas talvez a gente não percebe. Vou falar um pouquinho a respeito. Começando pelo olfato, então pelo cheiro da alimentação. Talvez você está passando na rua, você está passando perto de algum lugar que prepara alimento, perto de uma padaria, você sente o cheiro do café, você é estimulado por aquele cheiro do café. Você está passando perto da padaria, você é estimulado pelo cheiro do pão quentinho que saiu. Quando a gente vai fazer compra no mercado e o pão ficar pronto, o mercado inteiro fica cheirando pão francês, não é verdade? E aquele cheirinho de pão toma todo mundo. Então, nós somos estimulados. Você está com fome naquele momento? É uma fome fisiológica? Não, você talvez já se alimentou e foi ao mercado. E, bom, qual tipo de fome então vai ser essa? Vai ser uma fome estimulada pelo seu sentido, o olfato, porque o pãozinho acabou de ficar pronto. E você pode não ter nem vontade de comer naquele momento, mas você foi estimulado pelo cheiro daquele alimento, porque pãozinho quente, a história é outra, não é mesmo? Além disso, o sentido dos olhos, quando a gente é estimulado por uma preparação bonita, por isso que no Instagram tem muita comida que a gente fica olhando, a gente fica estimulado por essas fotos bonitas, esses vídeos bonitos, não é mesmo? E um exemplo muito interessante que a gente não percebe é quando o ato de beliscar, ele vem
porque nós colocamos em recipientes de vidro, ou ainda assim a gente deixa exposto em casa. Muita bala, muitos doces, potes em geral, potes de bolacha, de biscoito, e ainda assim, você olha aquele pote, você é estimulado visualmente. Parece que a gente é estimulado ao ponto de, deixa eu pegar umzinho só, olha que bonito que ele tá aqui. Então, evite ter isso em casa para evitar beliscar ao longo do dia. E também, por exemplo, se tiver um bolo inteiro sempre à mostra, você pode, a cada vez que passar e olhar aquele bolo, você se sentir estimulado e ter, então, esse sentido estimulado. O que fazer? Evite deixar a mostra. Só de evitar deixar a mostra, você consegue ter um equilíbrio melhor a respeito desse estímulo através dos olhos. Além disso, da boca, porque você vai lembrar a sensação que aquele tipo de alimento produz na boca. Cada um tem a sua particularidade. Existem aqueles que gostam mais de um sabor doce, um sabor salgado, um sabor agridoce, um sabor uma textura crocante, uma textura mais macia. E se identificar isso é muito interessante porque você vai notar as suas preferências alimentares. Então, por exemplo, se você tem uma afinidade, tem uma preferência por crocante, para você vai querer buscar nos alimentos aquele estímulo. Eu gosto do crocante, eu gosto de mastigar e sentir algo crocante. Tem pessoas que gostam mais do macio, então tem uma preferência de opções líquidas, opções pastosas, ainda assim sorvetes, açaí, por causa da consistência, ou ainda um tipo de mingau. Isso também é muito interessante você notar, porque tudo isso é por causa do sentido e da forma de preparo. Algo que eu gosto muito é de pasta de amendoim, só que tem uma marca específica, que é da Santa Helena. Fazendo propaganda de graça aqui. E por quê? Porque quando coloca a pasta de boca, ela começa a espalhar, assim, dá aquela sensação que começa a tomar conta, se espalhar e fica toda, parece que amarra um certo tipo da boca, com uma sensação de prazer, de bem-estar. Para mim, é uma sensação estimulada pelo meu sentido da boca, que para mim é uma sensação de prazer. E cada um tem o seu. Além disso, do tato, nós somos estimulados só de pegar alguns alimentos. Inclusive, eu comecei a preparar esse conteúdo para vocês, me deu fome só de falar de fome. E por último, que eu quero falar aqui sobre os ouvidos. Ou seja, o som também vai estimular a gente. Fato é que você pega uma latinha e faz tss, ou eu estou fazendo aqui agora o tss de uma latinha, e isso pode te lembrar, te remeter. Nossa, estou com sede. Nossa, poderia ser bom agora uma latinha de refrigerante gelada, ou ainda de um chá gelado, enfim. E por causa desse ouvir, você lembrou, associou alguma bebida gelada que vai ter esse gás, vai fazer o tss. Então, nós somos estimulados por vários. Identificar isso é muito legal, porque naquele momento você pode sim suprir isso, mas você pode pensar, agora não se encaixa, talvez não está na minha refeição nesse momento, mas eu posso optar por outro tipo. Por quê? Porque você identificou que você ficou com vontade por causa do som e porque está com sede e quer uma bebida gelada. E a partir do momento que você aplica isso, você consegue administrar esses sentidos, deixando o prazer, mas escolhendo aquilo que tem um equilíbrio das suas refeições ao longo do dia. Isso é maravilhoso. Pessoal, coloque isso em prática, que isso vai fazer você ter um novo relacionamento com a comida e realmente aproveitar, porque falando de comida, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa boa. Existe também a fome social. A fome social é aquela em que talvez a gente nem lembrava da comida, não estávamos sendo estimulados por ela, mas a partir do momento que estamos em uma roda de família, uma roda de amigos, em um momento ali que existem várias preparações à nossa frente, e as pessoas começam a comer, e porque está todo mundo comendo, parece que você tem vontade de comer porque está todo mundo comendo. E não precisa ser dessa forma, porque a gente vai sim experimentar, a gente não precisa ficar passando vontade, só que é importante a gente notar o quanto está comendo, porque senão a gente conversa e come,
conversa e come, e no final da história não percebe o quanto está comendo, porque essa fome ela é estimulada de forma social. Enquanto você estiver na mesa com pessoas, não vai acabar, porque você está tendo um estímulo. A partir do momento que você conhece esse estímulo, você pensa, opa, aqui estou sendo estimulada socialmente. E também eu posso aproveitar, mas é importante eu saber o quanto estou comendo e não exceder. Eu tenho uma autonomia, uma liberdade alimentar, mas também tenho um equilíbrio. Então, o equilíbrio sempre vai ser a chave. Algo muito interessante aqui a respeito da fome social é que nós somos estimulados, e principalmente as pessoas que têm uma certa dificuldade de falar não. Então, venha alguém e fala, não, experimenta essa preparação, eu fiz para você, eu pedi para você experimentar, e na verdade, às vezes você não estava afim, né? Você comeu, está satisfeito, mas pelo fato da dificuldade em falar não, você acaba aceitando, principalmente em casa, em família, você tem que, muitas vezes a gente ouve, você tem que comer até acabar. Você não precisa comer até acabar, você precisa ouvir os sinais internos de saciedade e sabendo ali com todo carinho falar para o seu familiar, eu agradeço muito que você fez para mim, tá? Você vai experimentar, você, se você gostar da preparação, sentir à vontade, vai experimentar, vai reconhecer todo o afeto através do ato de cozinhar, mas é importante também você expressar a respeito de não, tá tudo bem, eu comi até aqui, agora estou saciado. Apetite é a vontade de comer. É diferente de fome. Aqui é o desejo de alimento específico. Por exemplo, fui estimulado pela rede social de ver ali várias pizzas e eu tenho uma vontade de comer pizza, mas eu tenho uma vontade de comer uma pizza específica. E saber disso é muito importante, sabe por quê? Porque você vai aprender a identificar aonde você quer comer, o que você quer comer, e não vai ficar tentando colocar outros alimentos no meio do caminho. Basicamente isso, porque senão a gente, eu tô com vontade de comer um doce, um chocolate, um bombom específico, marca tal. E aí você pega e fica, mas então eu vou comprar esse daqui porque tá mais fácil de eu comprar, de estar disponível. E aí você vai comer aquele e fala, nossa, mas não era aquilo que eu queria. Você ainda ficou com vontade de comer aquele alimento específico, daquela marca específica. Então, esse autoconhecimento ele é muito importante. Por quê? Porque isso evita o consumo de calorias, sendo que você já sabe o que você quer. Geralmente, estamos num tempo que a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe as nossas metas, a gente tem uma dificuldade em saber verdadeiramente o que queremos. E isso pode impactar, inclusive, na alimentação. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Saiba o alimento que você quer e saiba que existe uma quantidade que vai ser adequada também para você consumir ele. Mas você vai estar suprindo o seu apetite, você vai estar suprindo a sua vontade de comer. Por isso que você não passa vontade. Você não precisa ficar passando vontade. Com autoconhecimento, você olha para o seu sinal interno, você come, inclusive na alimentação saudável, outras preparações sabendo o seu desejo específico que você vai suprir naquele momento, porém, que existe uma quantidade que você consegue administrar para que continue ali no seu saldo energético durante o dia. E é isso que é maravilhoso a respeito da nutrição, é fazer as pazes com a comida. Você não precisa ficar se restringindo excessivamente. Existe um controle, mas você não precisa ficar se privando excessivamente, mas sim administrando, equilibrando as quantidades e o tipo de alimentação ao longo do dia. Estou falando aqui também que não é que a gente vai ficar só comendo preparações que vão ter esse alto conteúdo de gorduras, de açúcares ou de sal, porque esse apetite geralmente está ligado, conforme essa terceira frase que eu coloquei aqui para você, à vontade de ingerir esses alimentos palatáveis que vão ter esses compostos que eu acabei de citar. Mas que eu entendo que a base da minha alimentação é uma alimentação saudável e eu consigo suprir esse apetite, identificando que o de hoje eu consigo suprir dessa forma. Não, esse eu consigo gerenciar de uma forma melhor. E assim você não vai passando vontade, mas entendendo qual é o melhor contexto, tendo essa consciência e fazendo as pazes consigo mesmo, que eu vejo
Acho muito interessante. A partir do momento que as pessoas elas conseguem aprender, elas entendem quão libertador isso é, eu tenho vontade e eu oriento. Você pode. Você não precisa privar e retirar os seus doces ao longo da sua alimentação. Você pode ingeri-los. Vamos pensar quando? Vai ser depois do almoço? Vai ser depois do jantar? Qual é essa quantidade? Qual é essa porção que fica confortável? Que a gente consegue encaixar dentro de um balanço energético visando o seu emagrecimento. X quantidades, essa preparação, essa marca. Então vamos pensar, vamos planejar. E aí, a partir do momento que a pessoa fala, eu posso ingerir, eu consigo administrar essa vontade de comer, a vontade ela acaba sendo mais equilibrada. Passa-se de um momento de muita vontade descontrolável para uma vontade equilibrada. E isso tudo está associado com o apetite e assim trazendo essa importante ferramenta para você utilizar e praticar no seu dia a dia. Se você levar isso para o seu dia a dia, eu te garanto que você vai ter um relacionamento com a comida mais saudável, no sentido de ter prazer em relação a se alimentar bem e sabendo que também é possível suprir a vontade de comer tudo com equilíbrio. Além disso, o apetite ele pode remitir uma sensação do passado e você pode até sentir o gosto ou cheiro específico dos alimentos, porque a mente é maravilhosa, ela projeta muitas coisas, inclusive em relação ao alimento. Parece que você sente o gosto e o cheiro. Isso tudo é provocado pelo apetite. Por isso que temos aí ligações de neurotransmissores do sistema nervoso central e mecanismos hormonais envolvidos. Vamos agora falar sobre a saciedade. Então, vimos sobre fome, apetite, agora veremos sobre saciedade e satisfação. Então, fica comigo, porque a chave de ouro é a satisfação, que você vai entender um pouco mais. Falando sobre saciedade, ela é caracterizada por quando aquele desconforto da fome, ele é eliminado. Aquele ronco no estômago, que você estava com aquela fome fisiológica, ele é eliminado a partir desse momento. Nós podemos ter esses sinais de saciedade. É uma sensação metabólica de que o estômago está confortavelmente cheio, mas não em excesso. Tem fatores aqui, neurotransmissores do sistema nervoso central e mecanismos hormonais. É importante citar aqui em que geralmente estamos acostumados por motivos talvez não somente fisiológicos, mas emocionais, a querer a sentir completamente cheio. Um pensamento que a gente precisa aprender a gerenciar é que, por exemplo, eu quero ir num rodízio, eu quero comer até não caber mais. Não é dessa forma? Mas é importante você pensar que você pode se sentir saciado e satisfeito, que é o principal, sem chegar ao excesso, sem ficar com esse pensamento de que eu preciso comer, que eu vou aproveitar porque eu estou pagando todas as preparações diferentes possíveis de um rodízio, porque eu quero me sentir comendo até ficar completamente cheio ao ponto de passar mal e não caber mais. Então, será que é possível aproveitar esse momento de rodízio? Sim, com uma variedade, você está ali para aproveitar de fato esse momento, mas tendo aqui uma saciedade, uma satisfação. Sentiu confortavelmente cheio, você já está com essa saciedade. Até a gente ouve, né, dos familiares, é feio falar que você comeu e está cheio, mas sim você se sente saciado. Pegou a ideia? Então, realmente, essa sensação tirou esse desconforto da fome. Você está confortavelmente cheio. Essa é a sensação de saciado. E por último, satisfação. O que é satisfação? É quando você tem prazer naquilo que você come. Então, composto primeiramente por fatores psicológicos, que se referem à sensação de contentamento e felicidade que os alimentos eles proporcionam. Então, os alimentos eles proporcionam de fato isso. A gente pode usá-los de forma consciente, que possa ser administrados, mas não tornando a alimentação como um refúgio. Estou passando por uma situação de estresse, por uma situação de ansiedade, logo o meu refúgio vai ser a comida. Essa sensação, o meu prazer, essa felicidade, eu só sinto felicidade através da comida. Precisamos olhar muito além que isso. Por isso, convido os meus profissionais, os meus
parceiros de trabalho, os profissionais da psicologia também, para identificar e poder ajudar de uma forma multidisciplinar. Mas nesse momento, identificar. Eu posso ter sim a satisfação, mas ela não tem que ser a causa principal da minha felicidade. Eu posso me contentar, ficar feliz com a alimentação, ter prazer na minha alimentação, me tornar satisfeito com aquilo que eu estou comendo, mas de forma equilibrada. E eu quero trazer um exemplo bem claro. É que depois que você comeu, você percebeu o estômago cheio e você não tem mais fome? Esse é o sinal de saciedade. Aprender de uma vez por todas a identificar o que é uma saciedade. E em seguida, você não tem mais fome, mas se tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa, parece que você comeu, mas não era exatamente aquilo que você queria ter comido naquele momento, a sua satisfação, ela não foi suprida. E aqui é importante a gente pensar que um estilo de vida saudável e sustentável vai estar inserido também alimentos que vão trazer satisfação. Então, o autoconhecimento, eu quero comer aquele alimento específico de tal marca, ele se encaixa nesse momento, vai auxiliar na distribuição dos meus alimentos ao longo do dia. Onde eu posso colocar ele? Porque eu quero especificamente ele. E eu posso, então, fazer um controle energético das quantidades para me proporcionar satisfação. Sabe por quê? Senão, você, ao longo do dia, vai ficar com vontade e vai chegar um momento que você vai querer aumentar o consumo. Então, identifique essa satisfação. Mas é importante você saber também que não é na quantidade, talvez uma quantidade aumentada. Mas saiba que você pode experimentar um pouco e se sentir satisfeito. É isso, essa é a ideia principal, trazer essa satisfação, prazer para a alimentação do dia a dia. Então, a nutrição comportamental vai te auxiliar a você ouvir esses sinais internos de fome, saciedade, apetite e satisfação e diminui então as regras externas. Você tem que comer assim, um padrão de dieta da moda, um padrão de dieta que você viu por aí. E assim, essa nutrição comportamental é com a alimentação do seu dia a dia. É com a alimentação que você está no seu dia a dia, você vai aprender a olhar para dentro de si, os sinais internos e gerenciar isso na sua alimentação. Dessa forma, aumenta essa conexão com o corpo. Estou sentindo o meu sinal, estou sentindo que estou mais ansiosa, estou sentindo as minhas emoções. E isso eu consigo gerenciar porque você está tendo esse autoconhecimento. E que ele é também treinável, a gente precisa praticar, a gente precisa conversar com a gente mesmo, com o nosso corpo, com os nossos sinais internos, com as nossas emoções, para identificar ao longo e não buscar só na comida o refúgio, mas sim torná-la prazerosa, principalmente porque eu entendi esses compostos e sei que é muito importante eu ter alimentos que vão trazer nutrientes, vão me dar qualidade de vida, qualidade para o meu corpo. Eu preciso de nutrientes para ter um corpo saudável, disposto, bem, com bom humor e tantos outros benefícios que a alimentação pode trazer. E trazendo então hoje sobre este assunto, sobre nutrição comportamental, sobre fome e saciedade, aprendendo a gerenciar esses sinais e no final auxiliando você e a sua família para poder alcançar o emagrecimento de forma saudável, de forma prazerosa e também como levar um estilo de vida saudável ao longo do tempo, porque não é só começar e falar, eu não consegui mais uma vez e se frustrar a respeito disso, mas é entender que é possível sim levar ao longo da vida um estilo de vida saudável. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e que você consiga aplicá-lo no seu dia a dia e faça a diferença para você e para sua família. Eu deixo aqui um grande abraço da Nutri.